Nós vamos ver já em que momento que eles entraram. E a resposta da sua pergunta, pastor Luiz, vai aparecer durante o nosso comentário. É porque me veio uma dúvida a respeito do escritor, né? Por exemplo, quem escreveu o livro de Daniel? Foi o próprio Daniel? Acredita-se que sim. Acredito que sim. Essa história, por exemplo, a história de Susana, foi o Daniel que escreveu? Acredita-se que não. Então, é isso que ficou... E é por isso que é espúrio. E agora ficou claro, Por isso né? que é espúrio. É espúrio que foi acrescentado, é um acréscimo espúrio a algo que um escritor considerado divinamente inspirado escreveu. Certo. Não, agora clareou. Documentos não canônicos. São documentos que nós consideramos não canônicos. E os católicos, então essa palavra apócrifo, ela significa escondido, falso, espúrio. É um nome usado pelos escritores eclesiásticos e que os escritores da igreja, ou da história da igreja, eclesiástico aí da igreja, para determinar documentos não canônicos, documentos que não entraram no nosso cânone, no cânone evangélico. Os escritores evangélicos chamam de apócrifos, como os irmãos já viram, e os escritores católicos chamam de deuterocanônicos. Tem acento circunflexo aqui. Deuterocanônicos. Significa segundo cânon, uma segunda listagem. No contexto religioso, o termo apócrifo tem o sentido de não genuíno. Não genuíno quer dizer não verdadeiro. Não é genuíno, não é verdadeiro. Impuro, falsificado. E aí começa a responder, irmão Luiz, sua pergunta sobre Daniel, falsificado, acrescentado depois. Tal sentido teve início com Jerônimo. Quem é esse Jerônimo? Esse Jerônimo, o nome completo dele é Sofrônio Eusébio Jerônimo. Por que é legal o estudante de teologia saber o nome dele completo? Sofrônio Eusébio Jerônimo. Para não confundir com um outro Jerônimo muito importante, de séculos depois, que é Jerônimo Savonarola. Nós vamos estudar também sobre ele. Foi muito importante na história da igreja. Então, para não confundir os dois Jerônimos, é legal saber que esse Jerônimo que escreveu a Vulgata Latina, fez a tradução, a chamada Vulgata Latina. E a partir do tempo dele surgiu esse termo apócrifo. O nome dele completo é Sofrônio Eusébio Jerônimo, e ele viveu entre 382 e 405. Tal sentido teve início com Jerônimo quando da sua tradução da Vulgata Latina. Eu errei, eu falei que ele viveu, não. Ele não viveu nessa época. Ele fez a tradução nessa época, entre 382 e 405, a chamada Vulgata Latina. Foi feita essa tradução porque as traduções em latim, elas estavam ultrapassadas, estavam ruins. Então foi pedido a Sofrônio Eusébio Jerônimo que ele fizesse uma nova tradução para o latim, e essa tradução levou o nome de Vulgata Latina. Vulgata significa simples, um latim simples, um latim do povão. Depois, mais adiante, quando nós vamos estudar traduções, nós falaremos de novo sobre a Vulgata Latina. Mas é na época de Jerônimo que aparece o termo apócrifo. Quando a Bíblia foi inicialmente traduzida para o latim, em 170 depois de Cristo.
a versão conhecida como Versus Latina, seu Antigo Testamento, foi traduzido do grego da versão da Septuaginta que continha os apócrifos. Então, o que aconteceu? Isso está na vossa apostila, nós vamos comentar, e vocês daí também em casa, está na apostila. Existia uma versão latim, uma versão antiga, chamada Vetus Latin, Vetus Italam, que vem de Itália, né? Vetus Italam. Essa versão, ela começou a ser considerada ultrapassada, porque a língua é dinâmica, aparecem novas palavras, palavras adquirem novos significados. Então, a versão Vetus Latina, ela começou a ser vista pela igreja agora, né, nesse período da história, nós já podemos chamar de Igreja Apostólica Romana, ou igreja, simplesmente Igreja de Roma, como queira, passou a ser vista como uma versão ultrapassada, difícil de entender, que não tinha as novas palavras, que não havia acompanhado a dinâmica do idioma. Então pediram a Jerônimo que fizesse uma nova tradução, que viria a ser a Vulgata Latina. Quando ele foi fazer o Antigo Testamento, seu Antigo Testamento foi traduzido do grego da versão da Septuaginta. Ele foi lá na Septuaginta e traduziu para o grego, traduziu para o latim, perdão. Só que a Septuaginta, gente, ela é a tradução do hebraico para o grego, é a primeira tradução. Então tem uma coisa que vocês precisam saber, que quase não se comenta. Isso quase não se comenta, tá? Quando vocês disserem que vocês sabem isso, que vos ensinaram isso, alguém vai ficar até meio assim, vai falar, mas, não tem negócio de mais. Vamos direitinho no negócio. Septuaginta, a primeira versão do hebraico para o grego, são somente os 5 primeiros livros, é só a Torá. Os 72, 6 judeus de cada tribo, traduziram somente a Torá. E aí outros judeus que conheciam o grego traduziram o restante e foram chamando de Septuaginta também. É igual quando você fala para mim assim, uma comparação prática, simples. Você fala para mim assim, professor João, vamos tomar uma Coca-Cola? Eu falo, vamos. Só que quando chega na padaria, você pede Coca-Cola e eu peço Guaraná. Mas a gente disse que a gente foi tomar uma Coca-Cola, não é isso? Nós fomos ali tomar uma Coca-Cola. Vamos tomar café? Vamos tomar café. E alguns não tomam café, tomam chá, tomam café com leite, mas o nome da refeição é tomar um café. Nós somos tomar um café, ou da manhã ou da tarde. Então essas traduções dos outros livros levaram o nome de Septuaginta também. Esqueça, tá? Septuaginta propriamente dita é só a Torá. E aí, na Torá não houve problemas, mas quando os outros tradutores que tinham influência da cultura grega traduziram o restante dos livros, eles incluíram os apócrifos. Eles incluíram por conta deles, os apócrifos, que eles eram influenciados pela cultura grega. Eles incluíram livros e acréscimos em grego. Quando Jerônimo foi traduzir, ele foi traduzir da Septuaginta. E na Septuaginta tinha os livros apócrifos. Ele não queria colocar, tá? Ele não era a favor. Jerônimo não era a favor. Gente, uma coisa que nós precisamos nos adaptar, nós estudantes de teologia, é com o conceito de santidade, tá bom?
nós somos santos, não é isso? Porque o Senhor, nosso Deus, é santo. E porque Jesus morreu para colocar a santidade dele na nossa conta, não é isso? Eu sou santo, os irmãos são santos, os escritores da Bíblia são santos, porque Jesus morreu na cruz para colocar a santidade dele na nossa conta e na conta dos apóstolos Paulo, Pedro, João, Tiago, né? Por isso eles são santos e nós também somos santos. Mas o padrão de santidade da época de Jerônimo era diferente do padrão de santidade da nossa época. Então, para os padrões de santidade da época dele, ele era um homem santo. Jerônimo era santo. Tem crente que fala, mas Jerônimo era santo. Ele procurava, na época dele, se preservar do pecado. Então isso é ser santo. Foi um dos homens mais santos da época dele. Só que ele não tinha conhecimento de que ele teria que colocar a própria vida dele em risco para discordar do bispo de Roma na época. Eu não fico muito à vontade para chamar Damaso IV de Papa, porque o bispo de Roma da época, que mandou que Sofrônio, Eusébio e Jerônimo fizesse a tradução, uma nova tradução para o latim, era o Papa Damaso, era o bispo Damaso IV, o bispo de Roma da época. Alguns chamam ele de Papa, eu não consigo. Para mim, Papa, o primeiro Papa para mim é Gregório, ou Leão. Não o Leão da Reforma, o primeiro Papa que leva o título de Leão, ou Gregório, que é Gregório Magno. Eu não vejo condições históricas, políticas, de chamar Damaso de Papa. Então eu vou chamar ele de bispo, mas vocês saibam que em alguns livros vai aparecer Papa, tudo bem? Porque eu fico meio sem jeito de ensinar uma coisa que eu não creio. Eu não vejo Damaso com liderança o suficiente para ser considerado um Papa. Não sou só eu, outros historiadores também não consideram. Mas não vamos demorar muito não, que a gente tem nesse ponto não, porque a gente tem bastante coisa boa para ver. Então o bispo de Roma da época, Damaso IV, pediu a Sofrônio Eusébio Jerônimo que fizesse uma nova tradução, e ele vai e traduz o Antigo Testamento a partir da Septuaginta. E a Septuaginta, os 5 primeiros livros, a Torá, tudo bem, mas o restante vai aparecer esses livros apócrifos. E aí Jerônimo, mandado pela Igreja Católica, obrigado, vamos usar o termo técnico, pelo termo certo, obrigado pela Igreja Católica, ele acrescenta esses 11 escritos, os 7 livros apócrifos e os 4 acréscimos. Mas ele faz um adendo no final, dizendo que esses livros não devem ser usados para a doutrina, devem ser usados somente para a história. Ele faz esse adendo. Mas surge, já na Vulgata Latina, que vem da Septuaginta, esses livros apócrifos, tá? Quando Jerônimo traduziu a Vulgata, com relutância, incluiu os livros apócrifos. Incluiu os livros apócrifos, com relutância. Tem umas coisas que eu sou um tanto polêmico. Por exemplo, eu acredito que ele não incluiu. Eu acredito que depois que ele morreu, incluíram, e defunto não fala, disseram que foi ele e acabou. Esse é o meu pensamento, pelo que eu conheço de Jerônimo. E aí outros historiadores falam assim, mas professor João, o senhor não pode dizer isso. Eu não estou dizendo que eu provo isso, eu estou dizendo que eu tenho meus motivos para achar que ele não pôs. Eu não estou me comprometendo a apresentar a prova histórica nenhuma de que ele pôs. De que ele não pôs. A minha opinião é de que ele não pôs, puseram depois dele morto e disseram que foi ele. Por
porque a isso foi compelido. Ele é obrigado, gente. Mas foi compelido por seus superiores eclesiásticos, os homens da igreja. Mas recomendou que esses livros não serviam como fonte de fé e doutrina. A Igreja Católica Romana aprovou os apócrifos em 18 de abril de 1446. Diga assim: a Igreja Romana aprovou os apócrifos em 18 de abril de 1546. Por que eu faço tanta questão que vocês digam que aprovou? Porque tem crente que diz que a Igreja Católica escreveu os apócrifos. Ela não escreveu os apócrifos. Ela existe desde que surgiram na Septuaginta, já lá no século III, século IV, não aqui no século XVI, que isso aqui é século XVI, é 1546, o Brasil já tinha sido. O Brasil, que é uma nação nova, já tinha até sido descoberta. Então não foi escrito nessa época, foi aprovado nessa época. No Concílio de Trento, a Igreja Católica aprovou esses livros. E entre eles mesmo tinha gente que não queria aprovar. Existe uma gravura. Uma gravura é algo que alguém desenha, né? Inspirado em algo que viu, ou que alguém que viu contou. Existe uma gravura dos bispos católicos puxando a barba um do outro, brigando por causa da aprovação dos apócrifos. Eu não quero que aprove, eu não vou assinar. Não, eu assino. E eles estão puxando, nessa gravura que existe, eles estão puxando a barba um do outro, ou seja, brigando fisicamente. Na hora de assinar o negócio, em bom português, o pau quebrou. Entre eles mesmo. Então, a inclusão dos livros de apócrifos no Concílio de Trento faz deles um instrumento da Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma? A Reforma aconteceu em 1517 e a Igreja Católica não ia ficar parada, perdendo os seus membros, perdendo a sua credibilidade. Então surge um movimento que vai ser a partir de 1530, que vai ser chamado de Contra-Reforma. Esse movimento é um movimento dentro da Igreja Católica para rebater a Reforma Protestante. E o Concílio de Trento, em 1546, que o Concílio de Trento é um instrumento da Contra-Reforma, ele aprova e inclui esses 11 escritos apócrifos, aí, os 7 livros e os 4 acréscimos. Nessa época, os protestantes combatiam violentamente as novas doutrinas romanistas, as novas doutrinas de Roma, da Igreja Católica Apostólica Romana, as doutrinas que eles haviam inventado. E para que eles inventaram essas novas doutrinas? Para dominar a mente das pessoas, dominar a questão psicológica, emocional e também a financeira, tá? Também a financeira. Quais novas doutrinas? O purgatório, não é pur, não é pur, tá? O purgatório, que é aquela doutrina que diz que a pessoa que quando morreu, ela não era tão boazinha para ir para o céu, mas também não era tão ruim para ir para o inferno, ela ia para o purgatório, purgar os seus pecados, ser purificado dos seus pecados, para depois poder ir para o paraíso. E a família então manda rezar missas, paga indulgências, para que o seu parente que está no purgatório
saia do purgatório e vá para o paraíso. Então depois nós vamos estudar isso na história da igreja, com mais detalhe. Nós vamos ver um homem chamado John Tetzel, um alemão. Ele é um emissário do Papa, o Papa da época Leão X, e ele manda John Tetzel para a Alemanha, e nos lugares da Alemanha ele anunciava dizendo o seguinte: ouçam a voz dos seus entes queridos no purgatório. Olha o barulhinho, ao titilar. Isso aqui é barulho de moeda caindo no cofre da igreja. Ao titilar das moedas no cofre da igreja, as almas dos vossos entes queridos sairão do purgatório para o paraíso. E esse dinheiro era usado na construção da Basílica de São Pedro. Pois bem, então, purgatório é uma doutrina que a Igreja Católica criou. A oração pelos mortos e a salvação mediante as obras, entre outras. Então, as principais: a doutrina do purgatório, a oração pelos mortos e a salvação mediante as obras. Eles acreditam encontrar nesses 7 livros e 4 acréscimos subsídio para sustentar essas novas doutrinas deles, tá? Doutrinas essas que eram atacadas pelos reformadores. Os reformadores diziam: não, purgatório não existe, oração pelos mortos não existe, salvação pelas obras não existe. E a Igreja Católica Romana então recorria a esses escritos apócrifos para procurar encontrar neles subsídio para suas novas doutrinas. Por isso ela os incluiu. No Concílio de Trento, em 1546. Oficializou. Então vejamos razões para a rejeição dos apócrifos. Porque quem rejeita alguma coisa tem que dizer por que não rejeita, né? Por que rejeita, não é isso? Então vamos lá, primeira razão: o Velho Testamento já estava traduzido quando foram escritos. Ou seja, eles foram escritos no período entre Malaquias e Mateus. O cânon do Antigo Testamento já estava fechado, já havia sido traduzido. Tanto já havia sido escrito, quanto já havia sido traduzido, quando esses escritos foram acrescentados. A maioria deles foi escrita em grego. E aí, os hebreus não aceitam de jeito nenhum. Não aceitam de jeito nenhum esses escritos em grego. Porque eles acreditam que a língua em que Deus se comunica com o seu povo é o hebraico e não o grego. Terceiro motivo: prevaleceu para os judeus o cânon palestiniano. Qual que é o cânon palestiniano? É o que nós vimos na semana passada, que é os 22 ou 24 livros aceitos da Palestina, que não tem os apócrifos. Como os judeus não aceitam os livros apócrifos, a igreja evangélica ou protestante, como queira, também não aceita. Outro motivo, esse aqui é um motivo fortíssimo: Jesus não citou sequer um deles. Não citou. Quando Jesus, ele diz assim: está
tardios e nécios para crer em tudo que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos escritos. Então ele está citando as três divisões do cânon hebraico: lei, profetas e escritos. Ele não cita nenhum dos apócrifos. Então, se Jesus não cita, se Jesus não aceitava, o que é que nós vamos aceitar? Jesus não citou nenhum deles, nenhum dos sete livros e 4 acréscimos. Nenhum dos apóstolos também citou nenhum deles. Tá bom? Judas cita 2 pseudográficos. O que é pseudográficos? Pseudo, falsos, gráficos, escritos. Cita 2 escritos considerados falsos. Judas, o irmão de Jesus, que escreve a carta lá, no penúltimo livro do Novo Testamento, ele cita 2 pseudolírios, declarando, mas não parece ceder claramente o conceito de inspirados. Quando Judas cita 2 livros pseudográficos, o fato dele citar não quer dizer que ele considera inspirado. Porque se ele considerar inspirado, quando Paulo cita os poetas cretenses, porque Paulo cita poetas cretenses, nós também teríamos que considerar esses profetas inspirados. O fato de somente citar não quer dizer que são inspirados, quer dizer que eram conhecidos na época. Né? Quando Paulo fala escrevendo a Tito, ele fala para Tito: olha, cuidado com os cretenses, tal, porque os poetas deles, aqueles ali são poetas cretenses que Paulo cita. O fato de estar ali não quer dizer que é inspirado. É a mesma coisa quando Judas cita a ascensão de Moisés, que nem no cânon católico entrou. Ele cita a ascensão de Moisés e cita o livro de Enoque, que nem no católico entrou. São 2 livros apócrifos que nem os católicos aceitaram. Por que Judas cita? Judas cita porque o povo da época conhecia e lia. Mas só que Judas cita esses 2 livros antes do cânon ser aprovado. Quando o cânon do Novo Testamento é aprovado, quando o cânon do Antigo Testamento é aprovado, no ano 100, numa cidade chamada Gêmea, escreve assim, ó: no ano 100 depois de Cristo, foi fechado o cânon hebraico. E Judas escreveu antes. Então não tinha cânon hebraico fechado ainda, então Judas se baseava. Ele se baseou no fato de que as pessoas conheciam e liam. Mas não era divinamente inspirado? Sim, era divinamente inspirado, mas a gente tem que lembrar que a inspiração divina não anula a participação do escritor. Ali a Bíblia é um livro tanto de Deus quanto do homem. Aí depois é que analisaram, já estava na carta de Judas, citado na carta de Judas, e foi considerado como espúrio, como apócrifo. Mas aí não ia tirar da carta, Judas já havia escrevido. A postura protestante, a nossa postura. Gente, por que é que tem esses termos? Vamos tentar entendê-los.
que Igreja Católica? A palavra católica significa universal. Significa universal. Então ela é chamada de Igreja Católica por causa da tentativa de incluir pessoas do mundo inteiro, de todas as nações. Então, universal, católica, apostólica, por alegar seguir a doutrina dos apóstolos, e romana, por causa da sua sede em Roma. Então, aí, Igreja Católica Apostólica Romana. E por que Igreja Protestante? No interior do Brasil, tanto de São Paulo quanto de outros estados do Brasil, foi ensinado o seguinte para o povo bem simples: eles são protestantes porque eles protestam contra Maria e contra os santos, e os protestantes ganharam o apelido de quebra-santo, que na verdade também houveram irmãos também que, por desconhecimento, por falta de vigilância, andaram quebrando santos mesmo em alguns lugares, imagens de escultura, que aí receberam esse apelido de quebra-santo, né? Mas o termo protestante, na sua origem histórica, não tem nada a ver com protestar contra os santos. Não é protestar contra os santos, contra Maria ou contra qualquer outro santo. Não. O que aconteceu foi o seguinte: quando houve a reforma protestante, a Alemanha era dividida em várias cidades, vários principados. Cada cidade tinha o seu príncipe. E aí começou a haver muita morte, muita guerra por conta de religião. Alguns queriam ficar na reforma com as ideias de Martim Lutero, e outros queriam ficar na Igreja Católica. E tinha morte, tinha guerra por conta disso. Só os irmãos lerem sobre a famosa Guerra dos 30 Anos, que um dos principais motivos dela foram questões religiosas. Pois bem, e aí houve um acordo para tentar conter a guerra. Nós vamos fazer o seguinte: quem quiser continuar com a Igreja Católica pode continuar. Quem quiser seguir as ideias de Lutero pode seguir. Isso foi dito na Alemanha. E houve um acordo. Só que na hora de escolher, muito mais pessoas quiseram escolher a reforma, escolher as ideias de Lutero. E aí a guerra começou de novo. Não, tem muita gente seguindo as ideias de Lutero, e a guerra começou de novo. E aqueles príncipes que eram a favor das ideias de Lutero protestaram.